Bom, então, a gente vai falar de um período muito importante, né, que é o próximo aí, se você está seguindo a sequência, que é o período clássico, um período extremamente importante na história do mundo grego, que é um período paradoxal, um período que, ao mesmo tempo, foi um período áureo para os gregos, de desenvolvimento das artes, da filosofia. Foi um período também no qual marcado ali pelo declínio, né, das cidades-estados gregas e posterior conquista da região pelo Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Então vamos falar um pouquinho desse momento tão importante aí. Bom, o período anterior, galera, que é o período arcaico, ele foi marcado justamente pelo desenvolvimento das famosas cidades-estados, da polis grega, certo? E uma dessas cidades, as duas principais que se destacaram nesse processo é Atenas e Esparta, certo? Bom, o que aconteceu? O período clássico ele foi marcado pela continuação do desenvolvimento dessas cidades-estados e também por um processo de avanço até o mundo grego da civilização persa, dos persas. Então, lembrando, os persas, um povo extremamente importante, poderoso, com um exército grandioso de mais de 1 milhão de homens, e que era um grande império naquela região da Mesopotâmia. Então, o que aconteceu? Esse período clássico, fora então esse desenvolvimento das cidades-estados gregas, havia então o avanço, né, substancial do Império Persa, tá? E claro, esse avanço substancial em direção ao oeste iria se defrontar, né, iria chegar ali na Grécia, né? Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, os persas avançando, os gregos se desenvolvendo e os persas então passaram a investir para a tomada ali, né, para transformar a Grécia numa província persa. Claro, né, os gregos se juntaram para evitar que isso acontecesse. Criaram a famosa Liga de Delos, né, uma cidade ali na qual se reuniram todas as outras cidades-estados sob liderança de Atenas, tá, para se posicionar contra então o avanço dos persas, esse grande império. Então os persas chegando, os gregos se organizando, né, para se defrontar aos persas, tá? E o final desse avanço aí dos persas e essa investida toda foi justamente a vitória dos gregos, tá? Então, isso é interessante, pessoal, porque foi um processo, né? Então, os persas, num primeiro momento, né, chegam a invadir os territórios gregos, só que os gregos, sob liderança de Atenas, né, em várias batalhas aí importantes, acabam vencendo os persas, a famosa Batalha de Salamina, em qual o famoso general grego Temístocles, né, acaba encurralando os persas e dificultando a manobra lá dos seus navios, né, isso vai fazer com que os gregos ganhem essa batalha, né, finalizando com a Batalha de Plateia, na qual definitivamente os persas são arrasados ali pelos gregos. E claro, quem estava ali liderando essa situação para o lado dos gregos eram os atenienses, né? Um povo ali, como a gente tinha falado no vídeo anterior, um povo que já tinha uma certa habilidade com navios por conta do comércio. Então esse povo soube melhor construir navios, os famosos trirremes e os quadrirremes, para lutar contra os persas e acabaram mobilizando, aí, liderando essa vitória aí contra os persas, tá certo? Então o que aconteceu? Após a vitória contra os persas, isso tudo nos séculos 4 e 5 a.C., tá, galera? Após a vitória contra os persas, então, o que aconteceu? Foi um momento de esplendor, um momento em que as cidades-estado, principalmente Atenas, passaram mais a se desenvolver. Então, foram 200 anos aí de desenvolvimento das cidades-estado, né? Então, é o momento, então, em que, por exemplo, em Atenas se desenvolve a filosofia, a arte, a música, o teatro, né? Enfim, várias coisas assim ligadas à cultura humanística, ela vai se desenvolver em Atenas. Bom, e nas outras cidades-estado também, as cidades-estados vão acabar se fortalecendo nesse período, né? Vai ter até um famoso legislador, né, um político ateniense, o Péricles, né, que por conta desse desenvolvimento áureo, né, nesse período,
O período ganha o nome dele, né, o século de Péricles, século de ouro, né, que é esse momento então áureo pós luta, né, contra os persas e pós então e nesse contexto de fortalecimento dos gregos e principalmente de Atenas. Bom, esse é o primeiro ponto, tá? Então fortalecimento pós-vitória dos persas, dos gregos, tá certo? Bom, o que vai acontecer? Os atenienses, claro, vão começar a impor e expandir sobre as demais cidades-estados. É interessante destacar, pessoal, que as cidades-estados gregas, elas nunca foram pacíficas entre si, elas sempre brigavam, né, ali por conta de território, por conta de terras, né, principalmente. Então eram cidades que estavam em constante luta. Com a vinda dos persas, esses conflitos se apaziguaram, se amenizaram, claro, por conta desse inimigo comum. Após a vitória sobre os persas, então os atenienses se fortalecem e começam a avançar sobre as cidades-estados, a manter, a implementar o que a gente chama de imperialismo ateniense. Isso, pessoal, vai gerar, claro, um descontentamento das cidades-estados, né? Claro, elas não queriam se ver sob domínio de Atenas, tá? Principalmente a cidade-estado de Esparta, né, que a gente já sabe aí o histórico da cidade de Esparta, né, era uma cidade de guerreiros, de pessoas que iam para a guerra, de militares. Então o que vai acontecer? Lá naquela região do Peloponeso, os espartanos eles vão se organizar e vão criar a famosa Confederação do Peloponeso. O que é isso? É uma liga de cidades-estados, né, descontentes com esse imperialismo de Atenas e que vão se mobilizar justamente contra, né, esse poderio de Atenas na região. Isso vai dar origem, galera, à famosa Guerra do Peloponeso, uma guerra na qual cidades-estados lideradas por Esparta e que formam a Liga do Peloponeso se colocam contra o domínio de Atenas na região. E é claro, né, essas cidades-estados vão acabar ganhando a guerra contra os atenienses, tá? Isso vai gerar justamente um enfraquecimento de Atenas, tá certo? Bom, detalhe, pós, então, esse processo no qual Esparta que vai liderar essa confederação contra os atenienses e ganha a guerra, Esparta vai implementar ali um imperialismo na região, né? Então, vai fazer o que os atenienses estavam fazendo, porque era algo muito comum. Então, a potência que ganhava, né, impunha suas normas, suas condutas de vida, tá, os seus costumes às outras regiões, né, às outras cidades-estado. Isso vai acabar gerando conflitos internos naquela região, porque uma cidade vai querer se sobrepujar à outra. Isso vai implementar, vai intensificar, na verdade, os conflitos na região. Isso vai fazer, então, vai gerar um enfraquecimento das cidades-estados gregas, né? Então, claro, vocês concordam que se existirem muitos conflitos, né, as cidades-estados ali brigando, né, uma hora Atenas, uma hora Esparta, uma hora Tebas, uma hora Corinto, brigando entre si, você leva ao enfraquecimento, ao esgotamento, né, das cidades-estados, né, em vários sentidos. Esgotamento militar, esgotamento alimentar, né, enfraquecimento da população, mortes constantes, né? Então, o que vai gerar? Então, olha só o paradoxo agora. Então, período clássico, século 4 e 5, isso gerou um amplo desenvolvimento das cidades-estados por conta de terem vencido os persas. Só que, por outro lado, também gerou enfraquecimento das cidades-estados. Por quê? Porque elas começaram a guerrear entre si, gerando, como eu falei, o enfraquecimento. E é claro, né, cidades enfraquecidas, isso permitiu que uma cidadezinha, né, ali, também grega, em cima ali, no norte da Grécia, chamada de Macedônia, liderada num primeiro momento pelo Filipe, e depois, após a sua morte, pelo filho dele, o Alexandre, fizesse o quê? Fortalecidos, né, os macedônios ali, que estavam ali fora dessas guerras ali, entre os gregos, né, dessas guerras maiores ali, fortalecidos, com um exército forte, né, a Macedônia tinha, com o Alexandre, com o Filipe, tinham esse histórico, então, de formar aí o seu exército militar, né, militarizado, forte, né, com várias ferramentas de guerra. Isso, então, fez o quê? Possibilitou com que essa cidade-estado da Macedônia dominasse a Grécia, né, então implementasse ali o seu domínio sobre a Grécia,
né, ali sob o comando do filho do Filipe II, que era o Alexandre, né, que por conta disso vai ganhar a alcunha de Alexandre o Grande, certo? Então foi esse contexto, né, esse contexto bem importante, então bem interessante, no qual as cidades-estados gregas se enfraqueceram e foram aí, por consequência, dominadas, né, pelo exército do Alexandre o Grande, que era um exército muito potente, um exército bastante forte da época, tá certo? Bom, é isso. Bom, é fim, então, pessoal, desse período que a gente fala das cidades-estados, né, o fim da polis grega. Por quê? Porque com o domínio do Alexandre, que vai ser o próximo vídeo que eu vou falar para vocês, do período helenístico, com o fortalecimento da Macedônia e do Alexandre, o Alexandre ele vai conquistar aquela região, não só aquela região, mas o Alexandre ele vai se expandir em direção a todo aquele norte da África, Egito, por exemplo, né, e vai se expandir em direção à Mesopotâmia, à Pérsia. Ele vai conquistar várias regiões, vai quase chegar na China. Ele só não consegue chegar na China porque a China era um império fortalecido, né, ali o papo era outro, né, disputavam espaço com os mongóis e tudo mais, mas esse é papo para outro vídeo, tá? Bom, então esse momento, né, século IV, então, século IV, III, é o momento, então, em que a cidade-estado ela vai deixar de ter a sua função histórica, tá, para se submeter a um governo centralizado, que vai ser, portanto, o governo do Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né, que vai entrar para a história, certo? Que vai conquistar amplas áreas, né, para leste da Grécia, em direção a leste, tá? Esse é o período do helenismo que eu vou tratar aí no próximo vídeo com vocês, tá certo? Por enquanto é isso, mas conseguimos desenvolver com vocês esse vídeo sobre esse período, tá bom, galera? Bom, é isso, quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado aí por seguir o canal, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá interessado, né, dá uma fortalecida aí, se inscreve no canal, dá aquele joinha clássico, que a gente vai estar aí sempre nesse sentido aí de preparar aí vídeos bacanas, conteúdos legais de história, sociologia e filosofia para vocês, tá certo? E na medida do possível a gente vai postando aqui. Bom, grande abraço para vocês, fiquem bem, uma excelente semana e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Grande abraço, até mais e tchau, tchau.